Vamos lá? Choro, Rubem Braga. Eram todos negros, uma viola, um clarinete, um pandeiro e uma cabaça. Juntaram-se na varandinha de uma casa abandonada e ali ficaram chorando valsas, repinicando sambas. E a gente veio se ajuntando, calada, ouvindo. Alguém mandou no botequim da esquina trazer cerveja e cachaça. E em pé na calçada, ou sentados no chão da varanda, ou nos canteiros do jardinzinho, todos ficamos em silêncio ouvindo os negros. Os que ouviam não batiam palmas nem pediam música nenhuma. Ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro, o floreio do clarinete, o repinicado vivo e triste da viola. Só essa música que nos arrasta e prende, nos dá alegria e tristeza, nos leva a outras noites de emoções e grátis. Ainda há boas coisas grátis nesta cidade de coisas tão caras e de tanta falta de coisas. Grátis, um favor dos negros. Alma grátis, poesia grátis, 2 horas de felicidade grátis. Sim, só da gente do povo podemos esperar uma coisa assim nesta cidade de ganância e de injustiça. Só o pobre tem tanta riqueza para dar de graça. Que efeito de sentido percebe-se no trecho? Ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro. Mistura de sentidos, paladar e audição, convite para as pessoas se ajuntarem, ordem expressa por imperativos, descrição do comportamento das pessoas, descrição do ambiente físico. Na verdade, se nós voltarmos para analisar o texto, nós vamos observar que, em primeiro lugar, preciso chamar a atenção para o fato de que a palavra choro, o verbo lá em cima, chorando, né, no primeiro parágrafo do texto, e depois choro no segundo, eles não aparecem com o sentido de chorar, tá? De efetivamente chorar, derramar lágrimas, mas se refere ao estilo musical, ok? Na verdade, aos grupos que se reuniam para tocar o choro, ok? Então, nós temos aí os que ouviam não batiam palmas nem pediam música nenhuma, ficavam simplesmente bebendo aquele choro, o floreio do clarinete. Então, o efeito de sentido causado pelo verbo beber e pela palavra choro, que nesse caso aí remete à cena musical, provoca no leitor uma mistura de sentidos entre paladar e audição, ok? E simplesmente beber em silêncio aquele choro, ou seja, aquele choro, a música que estava sendo tocada, sendo na verdade sentida por aquelas pessoas que ouviam, não batiam palmas, mas na verdade estavam bebendo, assim, bebedando daquele momento do que estava acontecendo naquela situação, ok? Então, bebendo e choro, na verdade, provocam uma mistura de sentidos de paladar e audição. Não é um convite para as pessoas se ajuntarem, nem é uma ordem expressa por imperativos, nós não temos elementos aí de imperativos, ok? Não é a descrição do comportamento das pessoas, nós não temos sequências aí de adjetivação desse trecho mostrando descrição das pessoas, tampouco descrição do ambiente físico, nós não temos também processo de adjetivação que descreva aí esse ambiente físico. Próxima questão que nós temos diz o seguinte, o texto é leite. Vocês que têm mais de 15 anos, se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leiteira da esquina? Mas vocês não se lembram de nada, pô. Vai ver, nem sabem o que é vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo eu peguei um pacote de leite em pacote, imagina, Tereza, na porta dos fundos e estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado, sei lá, tem vitamina, é garantido pela embromatologia, foi enriquecido e o escambau. Será que isso é mesmo leite? No dicionário diz que leite é outra coisa, líquido branco contendo água, proteína, açúcar e sais minerais. Um alimento para ninguém botar defeito. O ser humano o usa há mais de 5.000 anos. É o único alimento, só alimento. A carne serve para o animal andar. A fruta serve para fazer outra fruta. O ovo serve para fazer outra galinha. O leite é só leite. Ou toma ou bota fora. Esse aqui, examinando bem, é só para botar fora. Tem chumbo, tem benzina, tem mais água do que leite.
tem sacanagem, sou capaz de jurar que nem vaca tem por trás desse negócio. Depois, o pessoal ainda acha estranho que os meninos não gostem de leite. Mas como não gostam? Não gostam como? Nunca tomaram? Milor Fernandes. Ao criar a palavra embromatologia, o autor pretende ser irônico, sério, formal, cordial, conciso. Nós voltarmos para analisar o texto, vamos observar que neste parágrafo em que embromatologia aparece, há uma sequência de críticas, né, em relação ao leite. Não é que o leite agora vem em pacotes e estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado, tem vitamina e é garantido pela embromatologia. Embromatologia, uma palavra, um neologismo, né, que nós temos aí, e remete ao verbo, né, embromar, ao fato de fazer embromação, de enganar as pessoas. E o sufixo logia, aí que remete a estudo, não é? Então seria o estudo da embromação, não é? De certa forma. Então quando o autor se utiliza disso, ele está querendo ser, na verdade, irônico, não é? Querendo dizer o contrário daquilo que se está propondo lá no leite, ok? Que ele tem vitaminas e que ele é enriquecido e o escambau, mas na verdade tudo isso não passa de embromação, ok? Então a palavra, ao criar essa palavra, o autor pretende ser irônico, ok? E não sério, porque na verdade está trazendo naquela situação questionamentos acerca da composição do leite ou do fato de atualmente não as pessoas não saberem, na verdade, o que é o leite, tantos processos, né, pelos quais ele passa hoje em dia. Nesse caso, ao criar essa palavra, embromatologia, ele também não está querendo ser formal, porque o texto traz toques de coloquialidade na linguagem, tá certo? Tem expressões como pra, que conferem esse caráter mais coloquial ao texto. Ser cordial tampouco, porque se faz uma crítica, não é? E conciso também não, porque não há intenção de reduzir aí, de ser reducionista, tá certo? Ao criar essa palavra, o autor pretende ser irônico, ok? Vinícius de Moraes. Dizem na minha família que eu cantei antes de falar. E havia uma cançãozinha que eu repetia e que tinha um leve tema de sons. Fui criado no mundo da música. Minha mãe e minha avó tocavam piano. Eu me lembro de como me machucavam aquelas valsas antigas. Meu pai também tocava violão. Cresci ouvindo música. Depois a poesia fez o resto. Nesse texto, a expressão cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto, sugere que Vinícius destacou-se no cenário musical e poético, abandonou a música e se dedicou à poesia, foi criado com a avó, que declamava belas poesias, foi uma criança famosa, pois cantou antes de falar, pensou em trabalhar com poesias, mas preferiu se dedicar à música. Então, esse trecho, cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto, ele indica que Vinícius, né, sugere que Vinícius se destacou tanto no cenário musical como no poético. Nós temos aí uma marca de gerúndio, né, cresci ouvindo música, então ele já vinha sendo carregado pela música e depois a poesia fez o resto. Ou seja, depois ele produziu, né, poemas aí e transformou muitos deles, né, em música, tá certo? Então esse advérbio de tempo que nós temos aí depois indica que nós podemos fazer essa junção, nós podemos fazer essa inferência que sugere que Vinícius destacou-se, cresceu ouvindo música, então destacou-se no cenário musical e depois a poesia fez o resto porque ele produziu grandes poemas que foram cantados, ok? Então a expressão sugere que Vinícius destacou-se tanto no cenário musical quanto no poético, ok? Ele não abandonou a música e se dedicou à poesia, isso não fica claro no texto, porque ele diz depois a poesia fez o resto, e não fica claro que ele abandonou uma coisa ou outra. Foi criado com a avó, que declamava belas poesias, esse trecho não está associado a isso. Depois, foi uma criança famosa, pois cantou antes de falar, essa é uma expressão que está lá no início do texto, não tem relação com esse trecho que foi destacado, com essa expressão que foi destacada. E pensou em trabalhar com poesias, mas preferiu se dedicar à música. Isso também não está
Não existe nenhum elemento que permita dizer que houve anulação de uma coisa ou de outra, tá? De poesia ou de música.